a presença de todos os nossos clientes. Obrigada, né, por achar um tempinho no meio dessa quarentena para conversar aqui conosco. Me apresentando, meu nome é Luciana, eu sou head da Private da Monte Bravo aqui do sul do país. A Monte Bravo, ela é a principal empresa de assessoria de investimentos do Brasil, vinculada, credenciada à rede XP. E além dos investimentos, o que a gente se preocupa principalmente no private, no segmento private, é a proteção do legado dos nossos clientes. Então, a gente atende as famílias e dentro do conceito de família, o patrimônio da família se expande além só do recurso financeiro. Para isso, a gente tem o hábito de sempre convidar parceiros estratégicos externos, entre eles a PSQA, que está aqui conosco, representada pelo Sandro, que é um dos sócios sêniores da PSQA, e o Said. A PSQA ela é uma boutique de assessoria jurídica para os clientes, com foco no wealth planning, com atuação tanto no Brasil quanto no exterior. Sandro, obrigada por estar aqui conosco e conversar com os nossos clientes. Obrigado, Luciana. E diante disso tudo, de todo esse cenário, os clientes sempre têm uma preocupação, e é natural, de que esse patrimônio seja transmitido entre as gerações, e para isso os aspectos são importantes, né? Como a proteção desse patrimônio, a organização desse patrimônio. Como é que você está vendo agora? O que vocês estão vendo, principalmente nesse cenário de crise, que tudo mudou, né? A situação está mudando. Como que vocês estão vendo essas mudanças e como os clientes estão se estruturando para esse novo cenário, né, que está vindo? Legal, Luciana. Em primeiro lugar, obrigado. Obrigado pelo convite, pela parceria. A PSQA e Monte Bravo já andam de mãos dadas há muitos anos e tem sido um privilégio ter caminhado com vocês durante todo esse período. E, sem dúvida nenhuma, a gente entra agora numa fase bastante diferente da história. Certamente estamos todos vivendo a história. Nem sempre fazer parte e viver a história é fácil. Então, a gente tem visto aí nos últimos dias mudanças bastante significativas. Eu que milito nessa área de gestão de patrimônio, assessorando famílias high e ultra high já há mais de 2 décadas, a gente nunca viveu uma situação como essa. Nem a crise, nem na época do Plano Real, nem na época da crise da Ásia, as Torres Gêmeas, queda das Torres Gêmeas de 2001, depois a crise financeira de 2008, a grave crise financeira que nós brasileiros atravessamos aí nos anos 2014 e 2015, e ainda estávamos vivendo as consequências dessa crise. Eu diria que nós entramos num momento novo, e esse momento novo exige e traz a demanda de que as famílias entendam essa realidade. Nós temos trabalhado muito nessas últimas 4 semanas. Nós estamos em contato diário com nossos clientes no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Assim como a Monte Bravo, nós trabalhamos com diversas casas do mercado financeiro. Então, a gente também está diariamente em contato com a realidade do mercado financeiro. E o que a gente tem visto é a necessidade de que as famílias entendam o momento que a gente está inserido. Eu não tenho dúvidas de afirmar de que o mundo que nós vamos encontrar daqui a alguns dias será bastante diferente do mundo que nós vivemos e aprendemos a viver. E esse novo mundo que a gente vai enfrentar, seja um mundo dos diferentes formas de relacionamento pessoal, os diferentes consequências que ainda a doença que a gente está vivenciando ainda vai trazer. Mas eu diria que no mundo patrimonial as diferenças são bastante importantes. E as famílias precisam entender a importância de revisitarem as suas estruturas, revisitarem a forma que o seu patrimônio está organizado e ele vem sendo gerido ao longo dos anos e gerações. E as famílias precisam entender que a volatilidade e o risco
vão participar de forma cotidiana da nossa vida daqui para frente, né? A gente não sabe quanto tempo vai se demorar para que a gente tenha vacina, né? A gente não sabe ainda quanto tempo as fronteiras ficarão abertas ou fechadas e de que forma essa abertura será dada, né? Nós não sabemos os efeitos práticos na economia real que isso vai trazer, né? Então, principalmente considerando que a gente tem dois tipos de famílias, né? Nós temos as famílias ainda muito presentes na economia real, né? Então, aquelas famílias que são proprietárias de empresas, são proprietárias de ativos no mundo rural, agro, né? São famílias que ainda estão no dia a dia da operação da sua empresa ou das suas empresas. E nós temos aquelas outras famílias que, por uma razão ou outra, já migraram para o mundo financeiro, né? Famílias que nos últimos anos acabaram por vender as suas empresas, famílias que hoje vivem de receita imobiliária, né? Famílias muito fortes com investimento no ramo imobiliário, e aquelas famílias que estão diretamente ligadas na liquidez, né? Famílias que a grande maioria do seu recurso ainda já está no mundo financeiro, né? Eu diria que são realidades diferentes, com necessidades diferentes. Mas, Luciana, de forma assim bastante direta, eu gostaria de relembrar um pouquinho que todas as famílias são compostas de três realidades distintas. Em primeiro lugar, nós temos a família propriamente dita, né? Os membros da família, a gente faz uma brincadeira, aqueles CPFs que fazem parte da família, né? O pai, a mãe, os irmãos, os tios, os avós, né? Aquela primeira, segunda, terceira geração que ainda estão envolvidas e se relacionam, né? Aí nós temos a segunda esfera, que são os negócios, né? Que são os CNPJs, né? Seja aquela indústria, seja aquela rede de varejo, seja aquela empresa do setor imobiliário, né? Não importa, seja aquela atividade no setor agro, né? Não importa a natureza da operação, você tem as empresas. E, por fim, você tem a última esfera, que são os ativos, né? A família, além de se relacionar entre si, além de ter os seus negócios, ela tem os seus ativos. Imóveis, fazendas, dinheiro aplicado no mercado financeiro, dinheiro aplicado no mercado financeiro internacional, né? Então, muitas famílias brasileiras têm os seus ativos no Brasil e têm os seus ativos fora, né? Imóveis no Brasil, imóveis no exterior. Então, quando a gente olha para essas três realidades que estão absolutamente interligadas, né? A gente sim tem tomado medidas bastante importantes, medidas bastante objetivas nessas últimas semanas, né? Como eu comentei antes, a gente tem participado aí de 5, 6 calls por dia com clientes e com famílias, né? E eu posso, sim, pontuar algumas medidas que a gente tem feito e a gente gostaria de dividir com os clientes da Monte Bravo como medidas bastante importantes, né? Assim como a gente tem ouvido lives e a gente tem ouvido webinars e a gente tem assistido televisão e a gente tem ouvido muitos médicos falando, né? Então, os médicos vêm à televisão e vêm nos webinars e nas lives falar sobre o ponto de vista médico, né? As precauções, né, em época de coronavírus, as pessoas de grupo de risco, os cuidados que ela tem que ter, os cuidados da higiene diária e no relacionamento, usar máscara, álcool gel e tudo mais. Eu gostaria de tomar liberdade hoje e falar como um médico, né? Mas só que hoje eu falo como um médico do patrimônio, né? E a gente sabe que a gente tem aí os nossos clientes e amigos ligados e participando desse webinar, e eu gostaria de trazer algumas questões que são bastante importantes, né? Começando pelos indivíduos, começando pelas famílias.
nós temos trabalhado muito forte, principalmente em alguns pontos, né? Primeiro ponto. O primeiro ponto que a gente tem trabalhado, inclusive a gente já disponibilizou isso para Monte Bravo, e a Monte Bravo podem disponibilizar isso para os seus clientes que tiverem interesse, né? A gente tem trabalhado muito com as famílias sobre o testamento, né? O testamento, ele é uma figura que a gente está acostumado a ouvir falar em filme americano, né? Aquele filme americano onde a família vai abrir o testamento do velhinho milionário que morreu, né? Mas vamos trazer isso... Oi, Luciana. Um minutinho, só para deixar o pessoal absorver essa história do testamento, né? E dar dois recadinhos bem rápidos, que eu não falei no início. Caso qualquer cliente tenha alguma dúvida que queira colocar para a gente responder, para o Sandro responder, na barra inferior tem o chat. Só clicar ali, escrever a pergunta que nós, ao longo da live, nós respondemos. E a live deve durar em torno de 1 hora. É isso. Então, fechado o assunto do testamento, o cliente já digeriu, conta a história aí como a gente traz para cá. Legal, Luciana. Quando a gente fala em testamento, todo mundo se arrepia, né? Todo mundo fica com aquele olho esbugalhado, porque o brasileiro, em geral, não gosta de falar desse assunto, né? A gente sabe que a gente vem de uma cultura muito sentimental, né? E a gente não gosta de falar disso. Mas, em tempos de pandemia mundial, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã com qualquer um de nós, né? Infelizmente, essa doença está pegando gente de todos os níveis, de todas as classes, de todos os endereços, né? Infelizmente, a gente tem aí a notícia no Rio Grande do Sul, um empresário relevante que acabou falecendo 2 semanas atrás. Então, o testamento ele é muito importante, por quê? Porque o testamento é uma disposição de vontades, né? Através do testamento, cada um de nós tem a faculdade de determinar aquilo que quer fazer com o seu patrimônio, né? O testamento é uma ferramenta que a gente não usa cotidianamente, mas é uma ferramenta para momentos especiais. E esse momento que a gente está vivendo é um momento especial, né? Geralmente a gente usa a ferramenta do testamento em situações onde tem litígio na família, onde existe de repente um herdeiro que não é da família principal, né, um filho fora do casamento, e o testamento geralmente usa para acomodar esse tipo de situação. Na situação hoje que nós estamos vivendo, 16 de abril de 2020, o testamento é importante porque ele permite ao indivíduo expressar a sua vontade em vida, né? E como nós sabemos, dependendo do regime de casamento ou de união estável que aquele indivíduo se encontra, a divisão do patrimônio dele é feita de forma diferente, né? Então, no testamento, você sempre tem a oportunidade de expressar a sua vontade, expressar o seu desejo em relação ao seu patrimônio e já, inclusive, determinar quem fica com o quê, né? Então, a gente tem trabalhado muito com os nossos clientes no sentido exatamente de deixar claro as regras da sucessão em relação ao seu indivíduo, né? E quando a gente fala em testamento, nós não estamos falando somente de clientes e amigos da terceira idade, não. Nós estamos falando de sucessores, de acionistas, né? O que é muito comum nas famílias, a segunda e a terceira geração já estão envolvidas, já são acionistas das empresas, né? Muitos deles têm filhos adolescentes, têm filhos menores, né? Então, o testamento é uma figura muito importante, uma ferramenta muito importante, porque através do testamento eu posso determinar para onde vai e quem fica com o quê no caso da minha falta, né? Aqui no testamento nós temos várias situações. Primeira, o testamento ela é uma expressão de vontades, né? Então, o testamento ela tem 3 tipos. Ele tem o testamento público, que é um testamento feito perante o tabelião num cartório. Nós temos o testamento cerrado, que é aquele testamento onde eu redijo o testamento, vou no cartório, o cartório coloca um selo e ninguém tem acesso a esse testamento, somente será aberto no dia do meu falecimento. E o terceiro, eu tenho o testamento privado, onde eu
posso pegar um papel e uma caneta e a próprio punho escrever um testamento, deixar a minha vontade, e a única característica que o código exige é que eu tenha 3 testemunhas, né? Então, o testamento particular, eu preciso de 3 testemunhas que não sejam família, né? Como nós estamos vivendo em tempos de coronavírus, em tempos de distanciamento social, nós sabemos que tem cidades onde os cartórios estão trabalhando, estão funcionando normalmente. Nesse caso, a gente orienta que a pessoa redija o seu testamento, ou com a nossa ajuda, a gente pode ajudar nesse trabalho, e aí nós levamos essa minuta ao tabelião, e o tabelião vai fazer um testamento público. Qual é a vantagem do testamento público? Ele tem fé pública, então ele está lá perante o tabelião, ele cumpre os requisitos legais, e o tabelião é o fiscal do cumprimento desses requisitos, mas ele ainda é anônimo, no sentido de ter sigilo em relação a terceiros, né? Ainda que o Sandro vá no cartório e faça um testamento, ninguém pode ir lá e ter acesso ao conteúdo do meu testamento, né? Então, esse é o primeiro tipo, testamento público. O testamento cerrado, ele é um testamento bastante mais sofisticado, né? Ele é um testamento aplicável a famílias de maior volume patrimonial e que, eventualmente, têm peculiaridades familiares e empresariais que precisam de um sigilo absoluto, né? Então, nesse caso, eu sou um patriarca ou uma matriarca de uma família muito relevante, com um patrimônio muito relevante, onde a gente tem muitos conflitos ou muitas diferenças dentro da família, e eu não posso expressar minha vontade de forma pública. Então, por isso, eu uso do testamento cerrado, o testamento sigiloso, perante o tabelião. Ninguém tem acesso ao conteúdo desse testamento, e esse testamento será aberto um dia na minha falta, né? E, por fim, eu tenho o testamento particular. Como eu falei, eu posso fazer de próprio punho, eu tenho que obedecer o requisito legal de que eu tenho que ter 3 testemunhas, mas ele é válido. Ele é absolutamente válido e eficaz contra terceiros, né? No caso do testamento, o que eu posso colocar no testamento e o que eu não posso? Eu posso tratar do testamento em relação ao meu patrimônio disponível. O que é disponível? É aquilo que eu posso fazer o que eu quiser com ele, né? Então, vou dar um exemplo. Eu sou um patriarca ou uma matriarca casado há 40, 50 anos, eu já tenho aí 70, 80, 90 anos de idade, e eu ainda sou casado no regime antigo da comunhão universal de bens. Ou seja, eu sou dono de 50%, e a minha esposa ou o esposo é dono dos outros 50%, né? E nós temos filhos, né? E nós temos herdeiros, né? Dos 100%, 50% é meu, 50% é da minha esposa, por exemplo. Só que desse meu 50%, 25%, a metade dele é legítima, né? Aquilo que a lei chama que pertence aos meus herdeiros necessários, né? Então, aquilo que pertence aos meus filhos, eu não posso pegar o meu patrimônio e doar para um terceiro. Eu não posso pegar o meu patrimônio e escrever no meu testamento que eu estou entregando 100% para a Santa Casa de Misericórdia da minha cidade. Por quê? Porque o Código Civil, a lei brasileira, determina que a legítima, eu não posso mexer com ela, né? Então, o que eu posso fazer na legítima? Eu posso diferenciar o ativo. Então, por exemplo, eu vou deixar a minha fazenda no Mato Grosso para minha filha Luciana. Eu vou deixar as minhas aplicações financeiras para o meu filho João. E esse patrimônio ele tem que ser igual, ele não pode ser diferenciado. No âmbito da legítima, eu não posso dar mais para um filho e menos para o outro. Mas aí nós entramos na dispositiva, que é o outro 25%. Né? Eu posso deixar esse 25% para quem eu quiser.
Então, no meu testamento, eu posso dizer, olha, eu estou deixando as ações da minha empresa para o meu sobrinho, eu estou deixando a minha fazenda para o meu filho, eu estou deixando o meu dinheiro aplicado no banco tal para a minha filha. Então, o testamento ele é muito importante porque ele permite que o indivíduo divida o seu patrimônio de acordo com a sua vontade. Então, a gente já teve muitos casos, e como a gente acompanha famílias e patriarcas e matriarcas há muitos anos, nós temos diversas histórias diferentes. Nós temos filhos que não eram legítimos, entre aspas, e foram reconhecidos através do testamento. Nós temos patriarcas que deixaram empresas operacionais para um filho e dinheiro para o outro filho. Nós temos situação onde aquela matriarca, aquela mãe, aquela viúva que é a que criou o que ainda está viva e no poder, ela determinou e separou qual bem ficava para um filho, qual bem ficava para outro filho, e ela já deixou uma parte significativa do patrimônio diretamente para os netos. Então, aquilo que era dos filhos era protegido, mas ela deixou a sua parte dispositiva para os netos. Nós temos caso de famílias que doaram parte substancial do seu patrimônio para entidades filantrópicas. Eu deixo uma parte do meu recurso financeiro para a Santa Casa de Misericórdia ou para o lar de crianças, não importa. Então, assim, o testamento ele dá liberdade ao indivíduo, isso é muito interessante. Então, a primeira grande ferramenta que a gente tem trabalhado em regime emergencial, o testamento a gente tem trabalhado com uma ferramenta emergencial. Se você entrar lá no nosso site www.psqa.com.br, você vai achar a minuta de testamento. Nós deixamos lá no nosso site uma minuta de como seria esse testamento. E nós deixamos também lá uma apresentação em PDF explicando detalhes de como é que funciona esse testamento. Esse é um ponto importante. Ainda no âmbito da família, um dos temas que a gente tem trabalhado muito é o protocolo de família. Como uma governança. Exatamente, Luciana. Geralmente, a gente sabe que as famílias, de forma geral, elas não têm a sua governança escrita no papel. Muitas vezes, e quem já me ouviu falar em outras ocasiões, em palestras e tudo mais, eu sempre falo que a governança da família brasileira é o pai e a mãe sentados na ponta da mesa. É o pai e a mãe no almoço de domingo. Como você está em Porto Alegre, no churrasco de domingo. Então, assim, como que é a governança de uma família brasileira? O que a gente vai fazer? O pai que sabe. O que a gente não vai fazer? A mãe que sabe. E, infelizmente, muitas vezes as famílias vão deixar para discutir governança quando o pai ou a mãe não estão mais presentes. Por isso que é muito comum conflitos e litígios familiares, por isso que é muito comum, e a própria estatística mostra, existem pesquisas feitas todos os anos, principalmente pelas Big Four, e empresas Big Four, e essas pesquisas nos mostram o seguinte: a grande maioria das famílias empobrece da segunda para a terceira geração. Por quê? O pai e a mãe criam o patrimônio, a segunda geração ou ela recebe o patrimônio ou ela trabalha no patrimônio e ela aumenta o patrimônio, e na segunda para a terceira geração, quando o número dos familiares aumenta muito, acontecem os litígios, os conflitos e a destruição do patrimônio. Aí a gente vê aquelas histórias de brigas de inventários que duram anos, décadas. Famílias que entram em conflitos e ficam anos e anos se degladiando nos tribunais. Então, quando a gente fala de governança, a gente fala de coisas muito simples. E para nós, governança significa a regra do jogo.
Qual é a regra do jogo da tua família? O que pode fazer? O que não pode fazer? Quanto tira de dividendo ou de divisão? Quanto é reinvestido? Aquele sobrinho, aquele primo, aquele cunhado pode ou não trabalhar nos negócios da família? Né? O que acontece com aquele irmão que é executivo na família e aquele outro irmão que é um médico, que é um profissional de uma outra área e não está envolvido no dia a dia da família? Né? São essas dúvidas, são essas questões que parecem simples, mas vão trazer muitos conflitos e muitas discussões no futuro. Então, em termos de família, a gente tem trabalhado muito, né? E a gente tem gasto horas e horas dos últimos dias ajudando famílias a construírem o seu protocolo de família. Quais são as regras de gestão dos relacionamentos da família e do patrimônio da família? Né? A gente tava numa reunião há 2 dias atrás e eu vou dar um exemplo simples para mostrar como é que funciona, como são discussões simples e bobas, mas são importantes. A família tem um apartamento na praia e ela tem um barco na praia. Né? E a discussão é qual é a regra para usar o apartamento e usar o barco. Por quê? Porque existia uma discussão que é o seguinte: eu vou lá no apartamento e levo e vou no mercado e faço a compra e uso o que eu comprei no mercado. Mas o meu irmão vai no apartamento, usa as bebidas, pega o cartão da empresa, manda o funcionário ir no mercado, sai com o barco, manda abastecer o barco na marina e manda a conta para a empresa na segunda-feira. Ou seja, isso vai gerar conflito um dia. Porque eu acho que eu tenho que usar o barco e o apartamento de um jeito e o meu irmão acha que tem que usar de outro. Eu pago com o meu dinheiro e com o meu cartão e o meu irmão paga com o cartão da empresa. Ou seja, é uma discussão boba. A gente está falando de pouco dinheiro. Mas isso gera conflito amanhã. Né? Desculpa interromper, mas por isso que a mediação de um profissional, né, capacitado facilita muito para preservar esse patrimônio, não é, Sandro? Porque o profissional ele não tem a emoção familiar, né, dentro do jogo, não é isso? Sem dúvida. A gente não é família, a gente é médico. Né? Então, como eu dei o exemplo do médico, a gente entra no centro cirúrgico e eu não estou operando nem o meu pai, nem a minha mãe, nem o meu filho. Eu sou um profissional. Né? Então, muitas vezes a gente ajuda a família a entender quais são as necessidades. Né? E como eu disse, o protocolo de família ele é muito importante porque ele regulamenta as regras básicas. Né? E com isso, eu preservo o almoço de domingo. Eu não preciso mais tirar satisfação com meu amigo, com meu irmão no almoço de domingo, porque que ele pagou a conta do barco com o cartão da empresa. Por quê? Porque já tem regra. A regra já está posta. Todo mundo da família já sabe o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido. Né? Uma outra discussão que a gente estava tendo a semana passada com uma família é assim: os agregados podem trabalhar nas empresas da família ou não podem? Né? Então, vou dar um exemplo. Puxa, eu sou casado e, de repente, a minha mulher ela começa a trabalhar na empresa. O meu filho mais velho começa a trabalhar na empresa. Só que a minha irmã, o marido dela é médico, o marido dela é de outra área e o filho dela mora no exterior. E, de repente, a minha família está lá dentro da empresa e a família da minha irmã não está, por exemplo. Né? Isso vai gerar conflito um dia, isso vai gerar desavença, isso vai gerar confusão. Então, quando a gente fala no nível da família, a gente está falando do testamento no nível individual e o protocolo de família no nível coletivo. Né? Esses são 2 pontos bastante importantes nesse momento. Segundo lugar, agora indo para o nível das empresas. A gente tem, eu diria assim, 3 níveis de empresas nesse momento. E eu quero ser bastante didático, eu não quero ser pessimista. Né? Nós temos aquelas empresas ricas, consolidadas,
que tem caixa, que tem recebíveis, que tem uma posição financeira estruturada. Essas empresas vão passar pela crise, vão sofrer, mas elas vão continuar a sua vida. Existe aquela empresa que ela pode ser média, pequena ou grande, e ela está estável, né? Ela está bem, mas ela não tem aquele poderio econômico e aquele caixa da grande. Portanto, ela vai enfrentar turbulências a seguir, ela vai enfrentar dificuldades, e essas dificuldades podem ter consequências patrimoniais. Porque eu sou avalista, eu sou fiador, eu tenho a minha garantia real da família como garantia da operação financeira da empresa, né? Portanto, eu preciso ter muito cuidado. E eu tenho aquele terceiro grupo, que são aquelas famílias e empresas que já estavam em dificuldade, já estavam sofrendo profundamente as dificuldades da crise de 2014, 2015, e, portanto, já estavam endividadas, já estavam com um nível difícil de mercado. Essas empresas vão sofrer muito e poucas vão sobreviver, né? Quando eu falo das três empresas, eu falo em dois sentidos. Eu falo no nível relacional e no nível patrimonial. Qualquer uma das três empresas tem que tomar medidas patrimoniais urgentes. Por quê? Porque o negócio vai trazer respingos patrimoniais, né? O negócio, ele vai sim trazer consequências para o patrimônio, que é aquela outra esfera, né? Então, a gente sabe que já tem muita família resgatando a aplicação para pôr dinheiro na empresa, já tem muita família vendendo patrimônio para poder manter a empresa em pé, já tem muita família queimando o caixa da empresa para poder dispensar funcionários, para poder pagar fornecedores primordiais. Então, eu diria assim, as famílias precisam sim tomar muito cuidado e tomar medidas já. Não dá para esperar o fim da crise, não dá para esperar o governo liberar as empresas voltarem a trabalhar. Então, a gente tem trabalhado intensamente nos últimos dias e semanas exatamente com essas famílias e clientes que já estão tomando medidas. E eu sei que muitos dos empresários que estão nos ouvindo hoje já estão tomando medidas com os seus advogados do dia a dia, né? Com seus escritórios, com aqueles que já os apoiam, na esfera trabalhista, na esfera tributária, na esfera contratual. Isso já está acontecendo. A nossa orientação é na esfera patrimonial. Esse é o nosso nicho, né? Então, a gente tem trabalhado muito com essas famílias para duas coisas. Primeiro, criar as regras também, né? Trabalhar nessas regras, acordos de acionistas, acordos de cotistas, acordos de cotistas de cotistas de fundos de investimento, né? Aí, reestruturação de family offices. A gente está aqui atendendo 3, 4 family offices diferentes, que já são sofisticados, mas entenderam que o momento a seguir é diferente e eles precisam se reorganizar, né? Nós temos atendido famílias do agro, famílias industriais, famílias de varejo, né? Famílias que estão sendo abaladas imediatamente porque são famílias do setor imobiliário, famílias que são donas de shopping center ou têm lojas em shopping center, né? E tudo isso vai ter efeito patrimonial, né? Então, a gente está olhando com muito cuidado esses efeitos, né? Principalmente a análise das garantias, análise do rearranjo dos investimentos, análise da sucessão, né? A gente está com muitas famílias que estavam relutando em efetuar medidas de sucessão e a crise acelerou isso, né? Então, a gente está, sim, fazendo muita operação de sucessão, muita operação de transferência de patrimônio de pai para filho, de avô para filho, para neto. Como a gente tem hoje uma tributação bastante eletrônica, então as receitas federais e estaduais estão trabalhando, né? Hoje, se eu precisar emitir uma guia de TCMD, se eu precisar recolher um tributo, eu consigo fazer isso eletronicamente, né? Nós temos trabalhado muito com cartórios, né? Tem cidades que os cartórios estão fechados, mas atendendo.
tem cidades que os cartórios estão abertos e atendendo normalmente, tem cidade que os cartórios estão fechados e atendendo em casa, né? Então, a gente já vivenciou essas 3 situações. Muitas vezes o cartorário vem na casa da família para colher as assinaturas e fazer o que precisa fazer. Desculpe. Então, a sucessão a gente tem trabalhado muito nesse ponto de governança, reestruturação e sucessão, nessa na esfera patrimonial das empresas. E o tema financeiro também, né? Infelizmente, a gente sabe que os ativos financeiros estão passando por um momento de volatilidade, né? Muitos ativos perderam valor nas últimas semanas, né? A bolsa teve aquela embicada absurda, deu uma recuperada, né? Mas os fundos de investimento, os papéis de crédito, tudo isso está sofrendo um rearranjo, né? Mas a gente tem trabalhado sim, orientado famílias junto com parceiros financeiros como a Monte Bravo, né? Como reestruturar a sua vida financeira. Muitas vezes os bancões não têm braço para atender todo mundo e boutiques financeiras como Monte Bravo, a gente tem trabalhado muito exatamente fazendo calls, analisando portfólios de investimento, o que a família tem que fazer nesse momento, tira o ativo A e joga no ativo B. Então, assim, reanalisa o seu fundo de investimento, vou fazer o meu fundo exclusivo, né? A gente tá com vários fundos em montagem, já considerando sucessão, né? Vou montar o fundo exclusivo e vou fazer a doação das cotas, ou vou fazer a cessão onerosa das cotas. Então, assim, são as 3 esferas, Luciana, que a gente tem trabalhado muito, sempre sob o ponto de vista da família para o patrimônio, da família para a sua liquidez, da família para as suas empresas, né? E esse é um momento onde, ao mesmo tempo que teremos uma destruição de valor muito grande, ao mesmo tempo nós teremos oportunidades incríveis, né? Eu estava ontem em call com um cliente meu, inclusive um cliente do interior do Rio Grande do Sul, né? É uma família relevante aí do interior do Rio Grande do Sul, e a gente estava discutindo no call exatamente isso. Sandro, me ajude que eu quero estar pronto para as oportunidades que virão, né? Oportunidades de empresas, oportunidades de imóveis, oportunidades financeiras, de papéis, oportunidades, ou seja, é uma série de oportunidades. Toda crise, ela traz problemas e traz oportunidades, né? Então, a gente tem trabalhado muito com as famílias de tomarem as medidas de precaução, arrumarem a casa, aproveitarem esse tempo que está todo mundo dentro de casa, com tempo sobrando, para falar de coisas importantes, né? Ontem a gente estava num call com um cliente nosso, o pai e a mãe estão no Brasil, outros 2 filhos estão no Brasil em cidades diferentes dos pais, e outros 2 filhos, um está num país, o outro está no outro. E a gente estava num call, todo mundo junto, discutindo os temas da família, né? Essa facilidade que agora o momento nos trouxe, né? A gente tem o mundo digital e o tempo disponível, né? E foi muito interessante, Luciana, porque um dos filhos que mora no exterior falou assim: gente, a gente não conseguia falar como a gente está falando agora. A gente nunca teve tempo, porque eu estava num país, vocês no outro, e a gente tocando a empresa, a gente não tinha tempo para parar e tratar de assuntos importantes, porque a gente estava sempre correndo atrás do urgente e deixando o importante para depois. E, infelizmente, os temas familiares e pessoais são importantes e muitas vezes eles são deixados em segundo plano. Então, Luciana, em termos patrimoniais, é isso que a gente traz de diagnóstico, é isso que a gente traz de sugestão para os nossos amigos que estão nos ouvindo, né? É isso que a gente deixa da nossa experiência de consultório de médico patrimonial há 25 anos, né? Então, a esfera da família, a esfera da empresa e a esfera do patrimônio. Perfeito. E, Sandro, assim, como eu sempre comentava com os clientes, até em momentos passados, né? Quando a taxa de juros estava mais alta, mas a economia também mais pujante, eu sempre comentava assim, olha, se tu errar alguma coisa na estruturação do teu patrimônio, seja ou não fazer um testamento adequado, ou seja, não fazer uma estrutura financeira adequada para a empresa, vai machucar, mas não vai machucar tanto, né?
Por quê? Porque a economia está pujante, pode ter um tributo um pouco mais elevado, mas a empresa do cliente está vendendo, tá a economia rodando, então machuca, mas não tanto assim como o momento de hoje, né? E a minha pergunta, além disso, né, da própria taxa de juros, que a economia como um todo já mudou, né? O mundo mudou. Isso já faz mais de um ano que até as taxas de juros internacionais já estavam negativas, né, para curto prazo. Então, a gente já vê esse cenário financeiro diferente, mas no arcabouço tributário, que não tem como se descolar uma coisa da outra, né? Então, a gente vê que os países estão muito preocupados com o combate ao coronavírus e isso exige abrir o cofre do governo, não tem como ser diferente. Só que, aí fazendo um passo atrás, que o Brasil começou a fazer diversas reformas, as reformas estavam começando a andar e agora a gente foi atingido, né, por essa pandemia, né, fazendo com que o governo também tenha que aprovar um orçamento diferente, né, ferindo leis de diretrizes orçamentárias e tudo mais. Isso a gente acredita, e aí eu queria ver a opinião de vocês, de como vai ser o impacto das reformas tributárias que todo esse cenário está trazendo, que talvez pudesse ser prorrogado, mas agora com essa urgência de daqui a pouco repor o caixa público, como é que vocês veem isso? E em que vocês acreditam que possa ser impactado, né, em termos de tributo, os nossos clientes, né, o patrimônio das famílias? Legal. Eu acho que esse tema é fundamental, Luciano. Ele é fundamental. Nós que estamos aqui em São Paulo, né, nós que moramos e trabalhamos aqui na Faria Lima, na Juscelino, né, no centro financeiro do Brasil, e nós que trabalhamos muito com o mercado financeiro, né, com operações de mercado e tudo mais, sempre assessorando famílias, se existe uma coisa que é uma certeza, é que a conta virá, a conta será bastante pesada e esse dinheiro vai ter que sair do bolso de alguém, né? E no Brasil, infelizmente, culturalmente, a gente sabe que o Estado ele nunca paga a conta, né? Mesmo no momento de crise, a gente não está vendo ninguém falando em reduzir Estado, reduzir o tamanho do funcionalismo público, reduzir remuneração do servidor, remuneração do legislativo, remuneração do judiciário. Ninguém fala disso, né? Por quê? Porque no Brasil o dinheiro sai do bolso do empresário. No Brasil, o dinheiro sai do bolso do trabalhador, né? E a gente tem conversado muito, quase que praticamente diariamente, com o pessoal do mercado financeiro, e existe uma certeza muito grande que também no mundo tributário vai mudar. E, infelizmente, vai mudar para cima, né? Ao invés da reforma tributária ser para otimizar e reduzir a carga tributária, infelizmente, a conta desses centenas de bilhões de reais que estão saindo do Estado para socorrer a sociedade, não existe a maquininha de dinheiro simplesmente. Esse dinheiro vai sair de algum lugar, né? Então, eu diria assim, ponto tributário, muitas mudanças, muitas coisas sérias. Rapidamente, o que já está mudando? Em primeiro lugar, emergencialmente, né? Medidas emergenciais. O governo federal alterou a data da entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, né? Então, que seria agora em abril, foi para o final de junho. Ele alterou a declaração de bens no exterior, que obrigatoriamente é feita perante o Banco Central, e ela era... E você tem tanto a anual como a trimestral, né? Então, a anual, que seria agora, meados de março, foi postergada para junho e a trimestral foi postergada para julho, né? Nós também tivemos a alíquota zero de IOF, né? IOF de empréstimos e IOF de dívidas foi zerada a alíquota, então, pelo menos até julho, nós temos a alíquota zero de IOF, né? Nós também tivemos no nível estadual postergação de pagamento de ICMS, né? A gente tem visto aí no nível municipal algumas cidades postergando pagamentos de ISS, de PTU. Ou seja, no âmbito de emergência, o fisco está dando uma certa liberdade para os contribuintes, né? A gente tem aí suspensão de pagamentos federais e tudo mais.
Mas eu quero ir para o outro lado, que é o lado da mudança, né? O que a gente tem no radar de curto, médio e longo prazo, né? Vocês sabem que no Brasil a gente tem um princípio constitucional da anualidade, né? E da anterioridade. Eu não posso inventar o imposto agora e começar a cobrar amanhã, né? Se eu criar um tributo hoje, eu só posso começar a cobrar a partir do primeiro dia do ano seguinte, né? Existem outros tributos que é o princípio nonagesimal. Além da anualidade, eu ainda tenho que obedecer 90 dias para poder cumprir e cobrar. Entretanto, eu tenho tributos que uma canetada do governo já entra em vigor, né? Vamos lá. O que está na pauta do Congresso, o que está na pauta do governo e virá? Primeiro lugar, tributação de dividendos, né? A tributação de dividendo a gente esquece e a gente pensa que o dividendo sempre foi isento, o que não é uma verdade, né? A Lei 9249 de 1995, com vigência a partir de 1º de janeiro de 96, zerou a alíquota de imposto de renda. Mais antigamente, os nossos amigos mais antigos que estão ouvindo vão lembrar que existia tributação progressiva de dividendo. 15%, 20%, 25%, né? Então, o que a gente imagina para 2021? A gente imagina que é praticamente certo que teremos imposto de renda sobre distribuição de dividendos. Isso impacta muito a vida das famílias. Primeiro, porque a maioria das famílias vive de distribuição de dividendos da empresa. Portanto, aquela distribuição que hoje é zero vai ser tributada. Segundo lugar, as famílias vivem de renda imobiliária. Muitas famílias têm a sua holding imobiliária, têm a sua empresa imobiliária, que recebe os aluguéis e recebe os valores dos imóveis. Hoje é zero. Teremos tributação de dividendos. Outro impacto no mundo financeiro, as ações, né? Nós temos muitas famílias que vivem de distribuição de dividendos de ações. Eu sou sócio da Petrobras, eu sou acionista da Vale, da Gerdau, da WEG. Eu recebo anualmente distribuição de dividendos. Isso hoje é isento, será tributado. Então, distribuição de dividendos. Um outro ponto que também está no radar, e isso é muito impactante no patrimônio das famílias, é a alteração da alíquota do ITCMD. Hoje, a alíquota do ITCMD ela sai de 4% a 8%, dependendo do estado. Nós temos aí no Rio Grande do Sul que a tributação pode chegar a 7% a 8% progressivo, né? São Paulo é 4% e outros estados sempre entre 4% e 8%. Nós já temos ouvido ideias de elevar a alíquota para 20% e 30%. Imagine o impacto disso no meu patrimônio e no seu patrimônio, né? E no patrimônio dos nossos amigos que estão ouvindo. Então, eu diria assim, as medidas de sucessão, as medidas de organização do patrimônio que eu comentei anteriormente, têm que ser implementadas urgentemente. Por quê? Porque a alteração da alíquota de ICMD e TCMD precisa de duas coisas: uma resolução do Senado Federal e uma lei estadual. Então, a gente imagina que sim, em 2021 nós teremos sim um aumento significativo das alíquotas de ITCMD. Até porque a gente não pode esquecer, o ITCMD é estadual. Os estados estão quebrados. Infelizmente, vocês que são do Sul sabem muito bem que o Rio Grande do Sul já estava parcelando salários, atrasando pagamentos, e não é de hoje, né? Isso foi antes da crise. Imagine hoje o que vai acontecer nos orçamentos dos estados e municípios. Então, o segundo ponto bastante importante é o aumento da alíquota de TCMD. Terceiro ponto bastante significativo aí no mercado financeiro, o fim das isenções tributárias de produtos financeiros, né? Hoje nós temos diversos produtos que a gente chama de produtos incentivados. LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures de infraestrutura, ou seja, todo esse incentivo fiscal tende a ser reduzido ou extinto a partir de 2021, né?
Outro ponto que nos preocupa muito é a questão do aumento do custo da tributação financeira, né? Aumento das alíquotas da tabela progressiva, né? Que hoje a gente tem lá 22,5%, 20%, 17,5%, 15%. Né? Existe uma conversa para que essa carga tributária, a alíquota seja aumentada e a divisão do tempo seja diminuída. Né? Existe também a discussão do fim do diferimento em relação aos fundos exclusivos, né? Aqueles fundos fechados de família, que hoje tem o diferimento, ou seja, não tem a incidência do come-cotas, né? Aquela tributação que o produto financeiro é tributado todo mês de maio, todo mês de novembro. Né? Então, Luciana, eu diria assim, no curto prazo, esses são temas bastante relevantes. O que a gente olha no médio e longo prazo? A gente olha especificamente um tema que ele está na Constituição Federal de 88, ele ficou adormecido por décadas, mas a gente começa a olhar no horizonte nuvens negras, que é o imposto sobre grandes fortunas. Né? Hoje existem alguns projetos de lei em discussão, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, né? Tratando de projetos de lei visando instituir uma tributação sobre grandes fortunas. Né? O que é grande fortuna hoje nesses diversos projetos? Né? Eu diria assim, hoje existe um projeto mais significativo, né? A gente tem ali vários projetos no Senado e vários projetos na Câmara, mas tem um projeto especial que hoje o relator é o Major Olímpio, né, na Câmara dos Deputados. Né? E ele é um projeto que ele fala o seguinte: grande fortuna é patrimônio acima de 23 milhões de reais. E esse projeto ele não separa o que é patrimônio empresarial, imobiliário, financeiro, né? E ele busca, e esse projeto está trazendo propostas de alíquotas anuais entre 0,5% e 1%. Então a gente sabe que esse é um tributo que vai impactar muito a vida das famílias, vai impactar muito a vida das famílias high e ultra high, né? Principalmente são as famílias que são os nossos clientes do dia a dia, são os clientes do Private da Monte Bravo. Né? Então, eu diria assim, no médio prazo, a gente enxerga, sim, alguma coisa nesse sentido de tributação de grandes fortunas. A gente enxerga também o fim do diferimento do imposto de renda nas aplicações no exterior. Né? Hoje, você sabe que se eu sou um cliente da Monte Bravo e eu tenho uma conta na XP Américas, por exemplo, e eu investi isso através de uma companhia, né, as famosas offshores, eu tenho diferimento tributário. Então, a gente imagina também que esse diferimento vai cair, tende a ser extinto. Então, assim, em termos gerais, Luciana, a gente vê uma grande mudança no horizonte tributário do Brasil. Né? A gente vê grandes riscos em relação às famílias que têm patrimônio, né? E infelizmente, a gente vê que as famílias ainda não estão dando atenção devida, né? Seja as famílias de bilhão, seja as famílias de centenas de milhões, sejam as famílias de unidades ou dezenas de milhões, né? Então, a gente tem trabalhado muito em todos esses níveis, ajudando as famílias a reestruturarem a sua vida patrimonial e se prepararem para o que vem para o futuro. Tem coisa que a gente ainda não sabe o que vem, mas tem coisa que a gente já tem que se preparar já. Então, em termos gerais, Luciana, tributário é isso que a gente vê no horizonte. E, Sandro, antes da gente encerrar, que temos ainda mais uns 5 minutos, tem uma pergunta aqui de um dos nossos clientes a respeito das aplicações financeiras, tá? A pergunta é essa. No caso de produtos financeiros hoje isentos, a tributação pode atingir papéis já emitidos? Como exemplo, o papel é isento e já foi emitido, a pessoa já comprou e vence em 2045, por exemplo. Né? Poderia já tributar? E como seria essa tributação, Sandro? Vamos lá, esse é um ponto bastante interessante. Né? A tributação de produtos financeiros, ela tem um capítulo diferenciado dentro do Regulamento do Imposto de Renda,
e ele é tratado de forma especial, né? Eu brinco que o Brasil, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil a tributação é por caixinha, né? Então eu tenho a caixinha dos dividendos, a caixinha do mercado financeiro, a caixinha dos aluguéis e tudo mais. Vamos lá. Sim, a tributação pode mudar, né? Vai existir uma grande discussão jurídica sobre a retroatividade ou não dessa tributação, né? Entretanto, nós do mercado e nós da academia, nós infelizmente estamos pessimistas sobre a possibilidade de êxito de uma discussão em relação a esse ponto, né? Nós já tivemos experiências no passado onde o Supremo Tribunal Federal acabou permitindo essa tributação indireta ou retroativa em algumas situações financeiras. Então, eu diria assim, a isenção de produtos financeiros, ela tende sim a acabar, né? Ela tende sim a acabar e não vai demorar muito, infelizmente. Por quê? Porque o fisco ele vai buscar dinheiro em todos os lugares e existe ainda um almoço grátis, que são esses papéis incentivados, né? Então, a princípio, a gente acredita, eu torço para estar errado, mas eu acredito que já para 2021, essas isenções vão acabar e vão ser extintas, e mesmo papéis já emitidos, ou serão tributados, ou terão uma regra de transição, mas terá sim algum tipo de tributação sobre eles. Entendido. De fato, assim, são temas muito importantes, né, Sandro, que não tem uma resposta única, né? Eu acho que diante de toda a tua conversa, eu entendo que não há uma resposta única, e sim uma customização dependendo de caso a caso, de cliente a cliente, família a família, certo? E se fosse para dar uma dica final para os nossos clientes, né? Claro que eu oriento a todos, né? Em caso de dúvidas particulares, procure seu assessor, que o assessor marca uma reunião com o Sandro individual para passar, né, o caso particular para o Sandro fazer um diagnóstico de fato, né, para o cliente. Mas para a gente encerrar, assim, qual a tua dica principal que tu gostaria de deixar, assim, como mensagem aqui para a gente, Sandro? Legal, Luciana. Eu queria deixar uma mensagem otimista, né? Eu queria deixar uma mensagem de que teremos novos desafios pela frente, mas teremos muita oportunidade, né? Então, esses clientes do Private são clientes já com uma capacidade patrimonial especial. E então eu diria assim, em primeiro lugar, olhem para frente com otimismo. Vai haver uma oportunidade bastante grande de incremento patrimonial e ganho financeiro, ponto. Isso é indiscutível. O segundo ponto é a lição de casa, se preparem e se reestruturem e façam a lição de casa para que estejam preparados para as oportunidades, né? Então, eu diria que é uma mão dupla. Arrume a casa para que possam usufruir do que vem pela frente. Então, essa é uma mensagem de otimismo, né? Eu acho que já passamos por outras crises. O brasileiro é especialista em crise, né? Os nossos amigos que estão nos acompanhando fazem parte de famílias que já viveram vários Brasis, né? Estão firmes, fortes, produzindo, com empresas investindo. Então, a gente está vendo nossos clientes firmes. Todo mundo, ninguém vai sair do Brasil. Está todo mundo no Brasil e vai continuar investindo no Brasil. Então, a minha palavra primeiro, desafio, arrume a casa. E, segundo lugar, otimismo. Vai ter muita oportunidade, muita riqueza a ser alcançada. E, por fim, Luciana, mais uma vez, obrigado, né? Obrigado pela amizade, obrigado pela parceria, né? A Monte Bravo é uma grande parceira nossa, e além de parceira, vocês são nossos amigos, né? E a gente está à disposição da Monte Bravo, à disposição dos clientes da Monte Bravo. Se precisar fazer mais um webinar, Luciana, vamos fazer, eu estou aqui à disposição de vocês, e foi um prazer passar esse tempo com vocês. Obrigada, Sandro. Obrigada a todos os clientes. Claro que a gente teria assunto para conversar mais 2 horas aqui. Então, eu vou reservar esse tempo adicional para vocês conversarem com o seu assessor e a gente marca uma conversa individual ou outros webinars. E até lá, cuidem-se, cuidem de suas famílias e estamos aqui bem próximos para ajudar todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Obrigado. Tchau.